Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todas e todos. Meu nome é João Pedro Oliveira. Hoje a gente vai dar continuação à nossa capacitação continuada em leitura de artigo científico. E bem, vamos começar. É preciso dizer que a medicina baseada em evidências ela está em alta, né? Como os jovens dizem hoje em dia, ela está no hype. Mas quais são essas evidências em que a medicina deve ser baseada? Ou melhor, onde estão essas evidências? Bem, o uso da internet ao longo do tempo, e principalmente nos últimos anos, aumentou drasticamente o nosso acesso a essa informação, em especial via PubMed, Medline. Mas é preciso dizer que a sofisticação e a eficiência ao encontrar respostas para as nossas perguntas não necessariamente cresceu no mesmo ritmo. E aí existem algumas barreiras que a gente pode ter para que essa sofisticação não seja alcançada. A gente pode ter falta de tempo, a gente pode ter falta de habilidade de pesquisa, falta de informação e até mesmo, e o que é pior, uma sobrecarga de informações, que você não consegue discernir o que é bom ou o que é ruim. Bem, quanto ao tempo, eu acho que a gente não vai poder ajudar, mas quanto às outras coisas, eu espero que essa sessão possa facilitar para vocês. Então, vamos começar. A gente começa, então, nossa apresentação com uma pergunta. Por que você está procurando? Por que você está pesquisando na literatura? É importante a gente fazer essa pergunta, porque a resposta dela vai mudar a abordagem que a gente vai fazer à literatura, a nossa busca da literatura. Então, é preciso dizer que existem várias finalidades que você pode estar procurando na literatura, mas a gente sumarizou em três. A gente generalizou em três. A primeira delas é para satisfazer a nossa curiosidade. É uma busca mais simples, mais tranquila. A gente simplesmente quer satisfazer a nossa curiosidade mesmo. É como uma criança que passa num corredor de brinquedos e vai deixando a imaginação levar. Claro, se preocupando com o rigor metodológico dos estudos e tudo mais. Mas isso é assunto para outra hora. Bem, para isso você pode seguir seu periódico favorito, você pode seguir redes sociais de divulgadores científicos, como é o caso do nosso convidado, Davi Sola. São várias maneiras de você fazer isso. Além disso, você pode buscar na literatura para responder uma pergunta. Para responder uma pergunta que surge em vários momentos, né? Você pode querer responder uma pergunta que surge no seu grupo de pesquisa, você pode querer responder uma pergunta que surge na sua liga acadêmica, ou se você for médico ou interno, quem sabe, na sua prática clínica. Enfim, nesse caso, sua busca vai ter que ser um pouco mais concentrada, vai ter que ser um pouco mais rigorosa, porque você vai precisar achar fontes confiáveis para poder embasar essa resposta, né? Além disso, você tem outra finalidade, outra abordagem na sua pesquisa de literatura, que é quando você quer revisar a literatura. Você quer passar pela literatura e ver aquilo que já foi feito naquele tema, o que não foi feito e o melhor, como foi feito, certo? Bem, nesse caso, aí o buraco vai ser um pouquinho mais embaixo, e aí você vai precisar colocar algumas ferramentas, né? E você precisa saber que ferramentas que estão ao seu dispor. E é isso que essa sessão vai tentar fazer hoje. Bem, agora que a gente já sabe o que a gente precisa, agora que já sabe o que a gente quer, a gente precisa estar preparado para o que a gente vai enfrentar quando a gente estiver pesquisando, né? Seria muito fácil se quando a gente chegasse para procurar na literatura, os artigos viessem com umas etiquetas, né? Pode me ler, eu sou confiável, eu não sou confiável, pode me descartar, eu não presto, mas no mundo real não é assim. Então, surgiram ao longo do tempo algumas maneiras de tentar hierarquizar as evidências antes mesmo da gente lê-las, né? Uma abordagem que foi feita nos últimos anos é hierarquizar as evidências numa pirâmide, né? Que é a famosa pirâmide de evidências. Nela, você vai da base até o topo, começando na base com os relatos de casos, no topo com as revisões sistemáticas, indo da base até o topo pela qualidade das evidências, pela confiabilidade daquelas evidências. Mas esse modelo de pirâmide ele sofreu algumas críticas nos últimos anos, certo? E por quê? Principalmente por dois motivos. O primeiro motivo é que a crítica é que as revisões sistemáticas elas não devem estar no topo, porque elas não são estudos primários. Elas são estudos que buscam caracterizar outros estudos primários, sintetizar outros estudos primários. Então, por isso, ela não deveria estar em comparação. Outra crítica que é bastante feita também à pirâmide de evidências é que como é que você vai comparar? Como é que você vai comparar estudos que às vezes não têm o mesmo objetivo?
Porque é a mesma coisa de eu comparar, sei lá, Tafarel com Romário. Quem aqui é o melhor em defender gols? Tafarel. Quem é o melhor em fazer gols? Romário. Então não tem como eu comparar, por exemplo, se eu estou querendo um estudo para testar a eficácia de uma nova intervenção, o ideal é que eu faça um ensaio clínico randomizado. Mas se eu quero testar a efetividade daquilo no mundo real, é importante que eu faça um estudo observacional. Então não tem como eu compará-los. Certo? Então, passando aqui, nós temos um novo modelo que foi proposto nos últimos anos. Ele pode ser acessado através desse QR Code. E o que é que esse novo modelo faz? Ele retira, portanto, essa revisão sistemática do topo e vai usar essa revisão sistemática como uma lupa para poder observar de pertinho, minuciosamente, aqueles estudos primários. Além disso, as ondas, vocês podem ver, que são onduladas, porque a gente não tem como ter certeza que um estudo de caso-controle foi feito com menos rigor metodológico do que um estudo de coorte, certo? Então não tem como a gente fazer essa hierarquização reta, né, digamos assim. Beleza. Agora que a gente já nos preparou, né, para a pesquisa, sabendo o que é que a gente quer, sabendo se dá para hierarquizar as evidências antes mesmo da gente ler, a gente precisa conhecer o que a gente tem em mãos para, de fato, pesquisar. Um dos tipos de fontes que a gente pode pesquisar são as fontes sintetizadas, né? As fontes sintetizadas, elas são extremamente úteis, porque elas vão existir para justamente para ajudar a traduzir a pesquisa que está sendo feita em prática, para embasar, para nortear as nossas decisões, as nossas discussões. Mas o que são essas fontes sintetizadas, né? Enfim, elas são síntese, né? O próprio nome já diz, elas são síntese de estudos primários. Quando a gente pensa em fontes sintetizadas, a gente pensa em revisão sistemática, que foi, inclusive, o assunto da sessão passada, facilitada pelos nossos colegas Pedro Abad e Vinícius Raimundo. As revisões sistemáticas provavelmente são as mais antigas e mais conhecidas tipos de fontes sintetizadas. E quando a gente pensa em revisões sistemáticas, a gente pensa em Archibald Cochrane, que foi um médico escocês, um entusiasta da medicina baseada em evidências e um defensor notório dos ensaios clínicos randomizados. Ele disse em uma ocasião, em 1979, o seguinte: uma crítica à nossa profissão é que não temos sumários clínicos atualizados de maneira periódica, organizados por especialidades e subespecialidades de todos os ensaios clínicos que existem no momento. Bem, isso foi em 1979. De lá para cá, a gente teve algumas mudanças, né? A gente não só tem esses sumários clínicos atualizados para ensaios clínicos, mas como para outros tipos de estudo também, né? Então, em 1993, em homenagem a Archibald, foi criada a Cochrane Foundation. A Cochrane Foundation, ela mantém a Cochrane Library, que é um extenso banco de dados que mantém as Cochrane Reviews, que são revisões sistemáticas de notória qualidade, que são feitas com o maior rigor metodológico possível, feitas ao redor do mundo, certo? E pode ser facilmente acessada na internet. Já eu vou colocar o QR Code também. Bem, outra forma, né, outra fonte sintetizada possível que nós temos são as diretrizes. Mas o que são as diretrizes, né? Em termos mais chulos assim, as diretrizes, elas são artigos que dizem o que deve ser feito na prática clínica baseado nas últimas evidências, né? São agregados, né, dessas evidências e sempre atualizados. Um banco de dados interessante para as diretrizes é o NICE. O NICE é um banco de dados que ele é mantido pelo governo britânico e um aspecto interessante do NICE é que lá você também tem resumos das diretrizes para os pacientes. É bem interessante, eu também coloquei o QR Code. Outro banco de evidências sintetizadas e que provavelmente muitos de vocês conhecem, muito provavelmente muitos de vocês já estudaram através do UpToDate, nem entrando no mérito do UpToDate, mas assim, a gente sabe que através do UpToDate muita gente consegue ter acesso a informações que são produzidas por médicos ao redor do mundo e que são atualizadas de 4 em 4 meses, né? Até por isso o seu nome. São mais de 8 mil tópicos abordados e é bastante utilizado. Bem, aqui são os QR Codes que eu citei, né, que você pode acessar. Bem, e aí, por último, né, chegando já perto do fim, a gente tem as fontes primárias. Por último, mas não menos importante, né? As fontes primárias, então, vão ser aquelas fontes que nos fornecem acesso aos estudos primários, aos estudos originais.
certo? E aí a gente vai ter diversas maneiras de acessar, de adentrar esse mundo dos bancos de dados. Aqui, claro que eu não citei todos, não teria como também, mas eu citei alguns dos mais conhecidos: PubMed, Scopus, Embase, Web of Science, e a gente, por questão de tempo e logística, a gente vai se ater ao que talvez seja o mais conhecido, que é o PubMed. O PubMed, que frequentemente é falado junto com a palavra Medline, é até importante fazer essa diferenciação, né? O que é o PubMed, o que é o Medline. O Medline é um banco de dados, onde é indexado mais de, acho que 5 mil periódicos, não só produzidos nos Estados Unidos, mas como no mundo todo. E o Medline, ele pode ser acessado através do PubMed. O PubMed é um recurso mantido pelo governo dos Estados Unidos em que você consegue acessar esse conteúdo. Não só esse conteúdo, diga-se de passagem, outros também. Bem, esse aqui eu já tinha... Certo. Então, quando você vai pesquisar de fato no PubMed, você tem dois caminhos que você pode traçar. Você pode fazer uma busca mais simples, e isso até linka, né, com aquela conversa que a gente teve no começo sobre a finalidade. Então você pode fazer uma pergunta mais simples, uma busca mais simples, mas sabendo que quanto mais simples for sua busca, mais geral vai ser seus resultados, né? Então, para você ter resultados mais específicos, você precisa ter buscas mais específicas. E aí você vai ter diversas ferramentas que você pode utilizar para alcançar esse refinamento, né? Você pode usar filtros de ano, de tipo de estudo, de país, você pode, até de espécie, né? Você pode usar descritores, você pode usar operadores de busca. E aí são esses operadores de busca, que talvez seja desses que eu citei o mais simples, mas são de tão simples e tão fáceis de usar, é importante que nós não deixemos eles passarem, né? Então a gente vai falar agora dos operadores de busca. Mas o que são os operadores de busca? Os operadores de busca, eles vão ser operadores que vão fornecer ao sistema de busca como você deseja associar os termos que você está pesquisando, certo? Também são conhecidos como operadores booleanos. Então, o primeiro operador que a gente vai conversar é o AND. O AND é um operador de indexação. Então, se eu pesquiso transgender and motherhood, eu quero resgatar resultados que contenham transgender e motherhood ao mesmo tempo, certo? Outro operador é o OR. O OR é um operador de soma. Então, quando eu pesquiso transgender or transsex, eu vou resgatar tudo aquilo que contém transgender e também contém transsex. Ou contém transsex, desculpa. O terceiro é o NOT, que é um operador de subtração, certo? Então, quando você pesquisa transgender, not mental health, você quer resgatar aqueles termos que tenham transgender, aqueles artigos que contêm transgender, mas que não contêm mental health. Por fim, você tem um outro operador que, no PubMed, ele é utilizado com o asterisco, mas em outros acho que muda o caractere, e é o operador de truncamento. Nesse operador de truncamento, você coloca, por exemplo, trans asterisco. Então você vai resgatar todos aqueles resultados que contenham o prefixo trans e diversos outros complementos. Então, transgender, transsexual, transition. É bem interessante para não deixar nada passar, né? Beleza. Mas, claro que você não vai utilizar só um operador ao mesmo tempo. Você pode combiná-los. Como nesse caso aqui, em que eu pesquisei no PubMed, essa pesquisa combinando os operadores de busca, né? Uma pesquisa bem específica. Tanto que eu só obtive 7 resultados. E aí, quando eu cliquei nos resultados, quando eu fui diretamente para os artigos, eu chego nesse ponto aqui. Do que se trata esse artigo? E aí, esse tema vai ficar para a nossa próxima sessão, dia 13 de outubro, que vai ser facilitada pela nossa ligante Thais Araújo. Essas foram as nossas referências. Essas são nossas redes sociais e as minhas redes sociais também. Nos sigam, muito obrigado, e fiquem agora com a sessão de meta-análise e análise de subgrupo.